quem não assiste o programa assiduamente, porque quem assiste o programa assiduamente já viu eu mostrar várias vezes aqui no Colégio Jean Piaget o PIC, Projeto de Iniciação Científica. Vou traduzir grosseiramente, Alexandre Vieira e o professor Davi vão explicar direitinho, mas só para vocês entenderem, sabe aquele TCC que a gente fica super nervosa a faculdade inteira, porque sabe que lá no final do curso, depois de 4, 5 anos, a gente vai ter que apresentar. Os alunos do Colégio Jean Piaget apresentam durante o ensino médio, então quando eles entram na faculdade, nada os assusta. Verdade. E eles fazem 2 ainda no ensino médio, fazem um no primeiro e no segundo ano, né? São 8 áreas de conhecimento que eles podem escolher, né? E nesse espaço de 2 anos é um momento também vocacional. Além de desenvolver a habilidade de fazer ciência, fazer pesquisa, explorar temas de interesse, eles também vão se autoconhecendo. Então, e os trabalhos são fantásticos como todo ano, né? Um trabalho diferente do outro, realmente as coisas estão muito legais, muito legal. São muitos projetos. Como é feito toda essa triagem dos alunos, ou qual o tema que eles vão abordar, qual a área que eles vão abordar, como é que é esse processo? A gente tem um trabalho que é feito desde o começo do ano, eles selecionam a área de interesse e a partir daí os orientadores vão discutindo com eles possíveis temas que podem serem desenvolvidos. Escolher o tema, a área de pesquisa, eles começam a dar início às pesquisas de campo ou às vezes parte teórica. Então aí vai depender da escolha de cada um. A cada ano que eu venho, tem novidades, não só por conta da tecnologia, mas de interesses. Uma coisa que eu vejo já há um tempo crescendo é a área do desenvolvimento humano, da psicologia, a saúde mental. A gente fala tanto hoje em dia, aqui a gente vê que realmente é uma preocupação desde cedo. E, obviamente, a tecnologia. Fizemos um programa outro dia falando do metaverso, tem metaverso aqui. E é muito legal isso, como percorre. Os trabalhos, eles vão lidar com a problemática do nosso dia a dia. Então você tem desde trabalhos que estão falando sobre a consequência da pandemia, você tem trabalhos que falam sobre a questão da violência da mulher, você tem trabalhos que falam a questão do desenvolvimento de personalidade, né? Então você tem vários trabalhos que pegam situações do nosso dia a dia. Por exemplo, um dos trabalhos fala sobre as ilhas de calor em Santos. Então eles estão mapeando ilhas de calor para pensar ou pelo menos para discutir o nosso modelo de urbanização e o plano diretor. Então são vários temas que estão pegando áreas de conhecimento muito atuais, né? E que tem muito significado para o aluno e, obviamente, para a educação. Agora, muitos trabalhos daqui, eles já foram cases para universidades e até para empresas que olharam o desenvolvimento e a pesquisa e as soluções que os alunos deram para eles implementarem nas suas empresas. A gente tem, por exemplo, esse ano, um grupo desenvolvendo trabalho sobre estudo de microplástico. Eles, a princípio, acharam que era uma técnica muito simples e quando eles foram buscar na literatura, eles não encontraram nada. Então, uma técnica simples, que eles querem abaixar o custo para poder retirar o microplástico da água para deixar a água potável novamente. Eles têm interesse em dar sequência a esse projeto, mesmo sendo alunos do segundo ano. Os trabalhos que estão sendo apresentados aqui, você tem todo um desenvolvimento da questão do conhecimento, do aluno entender como se produz conhecimento, como ele organiza essa informação, como ele expõe isso, como ele fala em público. Esses melhores trabalhos, eles vão passar por uma seletiva para serem indicados para a FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia da USP, e depois a gente faz uma segunda seletiva, que são os trabalhos que vão ser indicados para ir para a Inglaterra. É uma feira internacional de ciência para alunos de ensino médio. E aí os nossos melhores trabalhos vão para a Inglaterra, né? E a escola, inclusive, apoia financeiramente o primeiro trabalho, que pegou em primeiro lugar. O Colégio Jean Piaget, lógico, é uma realidade de uma população muito privilegiada. Eles têm essa exposição e atração de empresas, como o professor mesmo falou, e de outras feiras, assim como você em casa pode cobrar da sua escola ou ir atrás desses outros recursos se você tem baixa renda e tem um aluno, um filho que se dedica e que tem uma performance na escola para outras oportunidades. Nas 8 áreas a gente sempre tem trabalho de destaque. Então, como o Alexandre já comentou, a gente tem 16 trabalhos que vão ser indicados para a FEBRACE, os 2 melhores de cada área, e um melhor de cada área vai ser indicado para Londres.
Então a gente sempre aposta nesses trabalhos, é difícil dizer qual é o melhor, né? Então, desses 16, 8 vão ser especiais, são trabalhos que têm uma dedicação, que o aluno se empenhou, que o grupo tem essa dedicação e merece todo o nosso respeito, essa dedicação. Isso é importante, é lógico, aqui, cada projeto a gente vai ver a importância dele, da pesquisa deles, mas independentemente dessa pesquisa, o que eles trazem de bagagem para todo o aprendizado dele, para a vida dele no mercado de trabalho, de convivência e de olhar para o mundo de preocupação, de existência, é incrível, né? Então, o que é legal, eu já vi quase uns 30 trabalhos, né? Não consegui passar em todos ainda, vou ver se eu consigo. Sempre quando eu pergunto para eles, uma das perguntas finais é: o que esse trabalho tem a ver com a sua área profissional que você está pensando? E é muito interessante porque uns falam, essa é a minha área, eu estou pesquisando já porque eu tomei a decisão. Outros, olha, eu estou testando essa área, mas eu tenho interesse em outra também. Mas essa aqui é uma área que eu queria explorar. Então você vê que o trabalho tem a ver, o tema, muito com alguma identidade do aluno sobre o tema. Tá? O que é fantástico, porque eles estão no momento de descoberta. O que eles gostam, quais são as decisões que eles vão tomar. E outra coisa, né? Tudo que a gente faz na vida traz bagagem. Então eles vão entrar na área que eles escolherem, vão para o mercado de trabalho, mas tudo que eles vivenciaram aqui já não tem como desaprender. Já trouxe de alguma maneira essa bagagem para ser os profissionais que eles serão aí no futuro. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vou conversar aqui com 3 alunos de 61 trabalhos, escolher 3 só para conversar com a gente. E de áreas diferentes: física, direito e psicologia. Eu falei, estava conversando com o Alexandre, que é o professor Davi agora, de como cresceu essa preocupação com o desenvolvimento humano, com a saúde mental, aqui já de alguns anos. Qual foi o nicho? O que você escolheu? Qual foi o tema que você escolheu para apresentar? Então, eu e as meninas, a gente concordou em entrar no eixo de psicologia, porque é um tema que a gente se interessa muito e mesmo nem todo mundo ali querendo cursar psicologia está relacionado às 3 profissões que a gente quer seguir. E a gente queria tratar de algum tema que não fosse muito comum, porque a gente entende que tem muitos transtornos psicológicos hoje ainda que eles não são conhecidos. E se são conhecidos de forma caricaturizada. Então a gente trouxe o transtorno dissociativo de identidade, já foi conhecido como transtorno de múltiplas personalidades. Ao fazer as pesquisas, a gente se deparou com um caso chamado caso da paciente X, que foi uma mulher que sofreu um acidente de carro, ficou cega e não foi achada uma causa para essa cegueira dela. E anos depois, com ela sem enxergar, ela recorreu ao tratamento para esse transtorno. E ao decorrer do tratamento, ela voltou a enxergar. Cada uma das personalidades foi recuperando a visão gradativamente. Então a gente leu esse laudo médico que estava em alemão, a gente teve que traduzir e a gente se interessou muito. Foi bem difícil, porque eram poucas informações. Então a gente conseguiu trabalhar com um manual de diagnóstico, que é o DSM-5, para conseguir ter o comparativo de quais são os sintomas específicos de cada transtorno que a gente tratou. E do relatório do laudo médico que a gente tinha, que não era muito extenso, mas deu para trabalhar. Mas a gente não tinha a idade da paciente, o nome dela. A gente sabe que ela era alemã e que ela tinha 13 anos quando ela sofreu o acidente. Então foi muito interessante, o Michel, o nosso orientador, ele deu um apoio muito grande pra gente, ele foi ajudando a gente a conduzir o trabalho de uma maneira que a gente entendeu todo o caso dela. A gente traçou 2 possíveis diagnósticos, já que a gente... transtorno de conversão e o transtorno de estresse pós-traumático. São transtornos muito interessantes, que eles estão ligados ao TDI porque eles estão relacionados ao mesmo trauma, que é o acidente de carro. Então, com a ajuda dele, a gente traçou esse trabalho inteiro baseado no DSM-5 e nesse relatório do caso, tendo como objetivo, principalmente, mostrar para as pessoas o quão importante é entender essas doenças. Porque hoje em dia a gente já tem um avanço na sociedade sobre os transtornos psicológicos. A gente já fala mais sobre depressão, sobre ansiedade, mas tem vários outros que eles são ainda muito mistificados. O transtorno dissociativo de identidade, hoje ele é visto como
algo espiritual, possessão demoníaca, loucura. E você tem um diagnóstico correto para isso. Então é importante as pessoas leigas, as pessoas que não são ali da área, entenderem que ele acontece, porque ele acomete 1,5% da população brasileira. É muita gente, entendeu? Tem muita gente por aí que tem e não sabe. Então é importante você ter conhecimento para você conseguir ir atrás. Vocês me conhecem, eu fiz psicologia também, então esse assunto é um assunto que me interessa muito, que a gente aborda muito aqui no programa Tudo de Bom. E você vê a Stephanie fazendo agora, 2º ano de ensino médio, ainda hoje, com tantos avanços, ela vê que não tem muitos dados sobre coisas que são tão importantes. E realmente, como ainda questões emocionais são vistas e que são naturais, são vistas como loucura, como coisas psíquicas, espirituais. E isso é ignorância. Ignorância no sentido de falta do conhecimento disso. E que se ficasse mais exposto, muitas dores seriam inevitadas. Porque traumas todos nós temos, mas a gente não sabe como é o nosso inconsciente e como isso pode afetar realmente a nossa vida. O direito também. O direito você tem que estudar um pouco de psicologia, você sabe disso, né? Para poder até argumentar para o seu cliente entender também todo o contexto. E você fez com que tema? Pessoas em situação de rua. Tá. E aí, com que abordagem? A gente aborda a saúde mental e física delas. A falta, né? A saúde mental está ligada ao direito também, né? E o que você percebeu? O que isso te deu de novo, mudou o seu olhar para a sociedade? Então, hoje em dia, a gente olha pra pessoa em situação de rua e pensa que ela não é alguém digno da questão humana. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que passam pela pessoa em situação de rua pensando, ela tá aqui porque ela enfrenta a situação de pobreza, sendo que não, ela enfrenta muitos outros desafios também. Tem uma história. Sim, então. E a gente também estudou a questão da aporofobia. O que é a aporofobia? É o medo ou aversão à pessoa pobre, à pessoa que está em situação de pobreza. Então no nosso trabalho a gente achou muito interessante essa questão, a questão da arquitetura hostil, que é, por exemplo, no banco de ônibus, você não fazer um banco de ônibus onde as pessoas possam se deitar. Ou bancos mesmo de praças públicas onde as pessoas não possam se deitar, apenas sentar. Ou seja, entre os bancos pode ter um espaço para a pessoa não estimular isso, para a pessoa não conseguir deitar ali numa praça ou, por exemplo, em um bairro nobre, que é o bairro do Morumbi, em São Paulo. A gente observou que teve um estudo que analisou a questão do crescente número das pessoas em situação de rua no bairro Morumbi. Porém, os ativistas, vendo isso, falaram, eles precisam de coisas dignas. Eles precisam de coisas, por exemplo, bebedouro, um chuveiro. Então, o que a prefeitura fez? A prefeitura até concedeu, a prefeitura foi até lá e deu isso a eles. Porém, eles colocaram em outro bairro, porque o bairro do Morumbi é visto como um bairro nobre. Ou seja, eles precisavam fazer uma higienização social dentro daquele bairro, para eles não conseguirem ficar lá. Várias questões aí, realmente acabam sendo pessoas invisíveis aos nossos olhos, muitas vezes em defesa nossa, muitas vezes porque não sabemos lidar. São várias questões e isso é importante para abrir o nosso olhar. Você foi da física. Não vou saber conversar muito com você. Eu não sei nem falar o nome do projeto dele. Bom, o meu projeto, a gente vai falar sobre a questão, a gente vai estudar a questão do ensino da física e vai buscar uma solução para algumas questões do ensino mecanizado. Atualmente, o ensino da física é muito mecanizado. Você aprende só a fórmula, aprende só os conceitos, é cobrado numa prova ou outra e depois esquece. Então, com o surgimento da tecnologia, com o crescimento, a gente buscou fazer um processo de gamificação da física. Gamificação, que é a ideia de você utilizar conceitos de jogos, utilizar conceitos que vão liberar dopamina quando os alunos estiverem aprendendo, vão tornar os alunos então mais engajados com aquilo que estão aprendendo. Foi isso que a gente desenvolveu e ao longo do nosso trabalho a gente vai criar um site, vai criar uma metodologia, vai utilizar várias metodologias e vai buscar qual é a mais efetiva mesmo no ensino da física através de computadores, através de celulares. Sensacional. O que você quer exercer de profissão, você já sabe? Provavelmente vai ser ciência da computação, então faz sentido com o que que a área de site estuda, então já é uma área que está realmente encaminhada com o que eu pretendo fazer. Pois também não tem mais volta, né? O futuro é isso mesmo, né? E a sua área é direito. Eu penso, mas não é algo muito certeiro ainda. Não é algo muito certeiro. Você quer na área de humanas? Tudo bem. Ainda não sei muito bem. Mas é isso. E isso realmente
é a função de um projeto como o PIC, para estimular ou deixar mais potente aquilo que eles já querem realmente, ou também abrir o olhar dele e ver novas possibilidades. Eu vou conversar com 2 pais aqui, pais de alunos, na verdade é pais do aluno do Gustavo, que apresentou agora esse projeto para física, um projeto de ciências da computação. Eles estudam aqui e eles dão sempre uma aula pra gente, né? Vocês têm essa sensação de que vocês já percorreram aqui os trabalhos? Já viram? Percorremos e a gente sente que eles estão assim, conhecem bem do assunto, se aprofundaram, as pesquisas estão muito bem feitas. Há quanto tempo que o Gustavo estuda aqui? Desde o infantil, desde o início. A gente fala muito disso, quando o aluno do Jump AG começa do infantil, parece que a gente não sente o nível realmente de educação que o colégio oferece, porque é orgânico, eles vão indo, é natural para eles, nessa crescente da pesquisa, da evolução, da competitividade, da capacidade, da alta performance. Por que vocês escolheram o Jump AG e o que vocês têm hoje como que vocês veem a escola hoje em relação ao seu... Bom, a escola é fundamental assim para a formação do Gustavo. Desde pequeno notei que a escola sempre um ensino bem consolidado, o carinho dos professores, todos conhecem o Gustavo, do porteiro, até os professores tratam pelo nome, super carinho, atendem os pais muito bem, então eu gosto muito da escola. Acaba crescendo também na validação de ser realmente a escola uma extensão da família, e eles fazem questão que os pais venham para cá. Você olhou aqui alguns trabalhos, qual que te chamou mais a atenção? Chamou a atenção a diversidade, tem trabalhos da área cultural, científica, de informática, tecnologia, então é bem diversificado, né? Então eu achei muito interessante que ela falou, ver que ele se faz com que os alunos queiram pesquisar, queiram aprender, né? E se desenvolve bastante, eu acho muito bom. Teve algum trabalho que te chamou a atenção? Olha, do meu filho chamou a atenção, lógico, mas eu gostei de todos, gostei muito da área de educação especial, para o deficiente visual, para o autismo, achei muito interessante. É uma aula pra gente. Eu não vou conseguir olhar tudo, mas à vontade, cada vez que começa a ir passando pelos instantes, você fala, não dá pra ir embora, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Parabéns pelo seu filho também.